O nosso momento de reflexão será e abordará a violência contra a mulher, não só em Moçambique, mas ao redor do mundo, infelizmente. E esse mês foi um mês particular, né? No dia 8 de março, nós tivemos o Dia Internacional da Mulher, que foi proposto no século XIX por uma mulher do Partido Comunista Alemão. E esse dia, essa data, né, ela só foi oficializada pelas Nações Unidas em 1975. Então, a partir de 1975, que essa data foi formalizada pelas Nações Unidas. E tem uma história por detrás disso, né? Há duas controvérsias, na verdade, né? Não controvérsias, duas origens diferentes. A primeira é de 1911, que foi um fogo que ocorreu numa fábrica de tecido. Nessa época, né, no início da modernização, etc., as fábricas eram fechadas, os trabalhadores entravam e eles eram fechados, não tinham como sair, só saíam depois do turno terminado. E eram mais de 16 horas de trabalho por dia. E começou o fogo nessa fábrica, onde morreram mulheres, a maioria mulher, mas alguns homens. E a outra versão foi do século XVIII, vejam bem, né? Essa foi realmente um momento também de maior violência, onde essa fábrica foi também posta a fogo, né? A outra parece que foi um fogo que apareceu, não foi algo colocado, mas no século XVIII sim, onde morreram todas as mulheres. Então, essa data é uma data que lembra, né, e que recorda da importância da gente conversar sobre essa questão, não só no podcast, mas com os nossos filhos, com as nossas crianças, porque é desde cedo que a gente tem essa mentalidade, né, que mulher tem um determinado comportamento, o homem tem um outro comportamento, e não é assim que a gente pensa, né? Eu vou dar um caso que aconteceu recentemente no Brasil, onde 4 ou 5 jovens de 17 e 18 anos estupraram uma menina. E essa menina teve a coragem de denunciar o caso. E se descobriu que um desses jovens, quando foi preso, estava usando uma camiseta onde estava escrito "Nunca se arrependa", ou "Não se arrependa nunca". E esse é um lema de um senhor que tem vários seguidores nas redes sociais, que é um representante da machosfera. Machosfera é um movimento de homens, somente de homens, que vem contra toda a conquista feminina, que vem, esse é um movimento internacional, essa pessoa, né, esse homem, eu acho que o nome dele é Andrew Tate, se não me falha a memória, e ele vem com essa ideia, né, tudo relacionado à mulher, ao lugar da mulher. Então ele defende a masculinidade que a gente chama de masculinidade tóxica, é aquele homem que tem uma relação violenta com a mulher. E essa relação violenta, veja bem, não é só física. Nós vivenciamos e vemos, né, a violência psicológica, a violência emocional. Não, no momento de uma separação, o filho ele usa a existência das crianças para manipular essa mulher. Veja bem, eu não estou colocando a mulher no lugar de vítima, mas a gente não pode esquecer da nossa história. Ela tem uma história. A gente se lembra, né, da Bíblia. A mulher é que foi responsável pelo pecado, né? Foi ela que entregou a maçã do pecado a Adão. Então, essa imagem da mulher como sendo a responsável pelo pecado, como uma mulher tendo que estar sempre subserviente em relação ao homem, acontece esses casos, né? Vejam bem, eu vou ler aqui, vocês me permitam, os dados que são divulgados internacionalmente
com relação ao feminicídio, que é o assassinato de mulheres por serem mulheres. Então nós temos casos, né, que são, e geralmente isso é feito por pessoas próximas àquela mulher. Às vezes é um padrasto, é um amigo, é um ex-namorado, é um marido. Então não são pessoas fora do círculo social da mulher. Esse que é o mais também cruel dessa história. Então, ao longo, vou dar um exemplo também do Brasil, ao longo de 2025, 9 estados brasileiros registraram feminicídio. A cada 24 horas, 12 mulheres foram vítimas de violência. Vejam bem. E 4 vítimas por dia no Brasil. E no Brasil tem uma lei, a Lei Maria da Penha, que é uma lei que foi criada em 2006, se não me falha a memória, e foi originária por conta dessa mulher, Maria da Penha, que ficou paralítica após uma surra que o marido deu nela. Então, ela fez toda uma campanha, todo um movimento que gerou a criação dessa lei. E essa lei tem medidas protetivas. O que seria medida protetiva? Você se sente ameaçada, né? Você vai na polícia, né? no setor encarregado disso, e ela pede uma medida protetiva, ou seja, aquela pessoa não pode se aproximar dela tantos metros, não pode entrar em contato com ela por telefone, por WhatsApp, por internet. Então, apesar disso, vejam bem, 4 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. E há uma lei, essa lei ela é executada, a pessoa é presa, né? O criminoso ele é preso, ele é sentenciado, e apesar disso, e continuam existindo casos, né, de violência extrema contra a mulher. No mundo, vejam bem, isso é um dado das Nações Unidas com a ONU Mulher. No mundo, a cada 10 minutos, uma mulher ou menina, que geralmente é a partir dos 13, 14 anos, é morta por um parceiro ou um familiar. Vejam bem, a cada 10 minutos no mundo. Então, não é uma coisa localizada. E, infelizmente, em Moçambique, eu tenho alguns dados, muitas dessas mulheres não chegam, né, aos órgãos competentes denunciando, e quando chegam, que eu conheço até um caso, que ela foi na delegacia com o filho, ela estava com marcas de espancamento, e o policial mandou ela voltar para casa, porque disse que era uma coisa de marido e mulher. Então, essa mentalidade que a gente tem que mudar, né? Em 2024, 83 mil mulheres e meninas foram mortas intencionalmente, das quais, isso foi a ONU Mulher, tá certo? Das quais 60% foram assassinadas por alguém de próxima convivência, né? Não é um estranho, não é uma pessoa que você estava andando na rua e foi agarrada e estuprada. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Aqui a gente fala muito sobre o assédio sexual no espaço de trabalho, no espaço escolar, né? E geralmente o que a gente ouve é a responsabilização dessa mulher, né? É porque a saia estava curta, é porque o decote ela estava querendo, senão ela não tinha colocado essa roupa. Então, nós temos que parar e pensar, né? Não estou dizendo que não existam mulheres que usam do seu corpo para os seus benefícios, mas nós temos que refletir juntas. Nós não somos inimigos, nós estamos, que como disse, né? Isso pode acontecer com a minha filha, com a minha sobrinha, com a minha mãe, porque tem estupro também de pessoa da terceira idade, feminicídio. Então vamos falar isso sem essa arma, sem esse ódio. E um dado que eu obtive, foi também na internet, de 216 casos de estupro em Moçambique no ano passado, dos quais 54 anos foram feitos com meninas menores de 14 anos. Imagina, por quê? Para quê? Nós estamos naturalizando uma violência. Então, nós temos que estar juntos, de mão dada, é com o nosso filho, é com o nosso neto,
é com o nosso vizinho, não no sentido de apontar vocês, mas o que está havendo, né? Se existe, como no Brasil, uma lei efetiva e eficaz. Há toda uma cultura que sustém essa visão. Há toda uma cultura que coloca a gente no nosso lugar de coisa. A gente é coisa, né? De prazer, é a coisa que alimenta. Então, o que é isso? Por quê? No século XXI, continuamos a ter uma mentalidade: ah, Nair, você é feminista. Não é questão de ser feminista ou não, é questão de justiça social. Obrigada.